aliás, uma explicação. Não há mais sacerdotes ou levitas hoje. É um erro pensar que os pastores das igrejas, eles são sacerdotes. Isso é um erro grave. Pastores da igreja, eles não são a continuação do sacerdócio do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, o sacerdote, ele tinha a função de instruir o povo na palavra de Deus. De fato, tinha. Mas ele foi constituído particularmente para oferecer os sacrifícios. Ele era o mediador entre Deus e os homens. Quando o povo queria falar com Deus, ele tinha que ir ao sacerdote, trazer uma oferta. O sacerdote, então, oferecia aquela oferta a Deus e clamava a Deus em favor do ofertante. Havia todo um sistema de mediação que era simbólico de Cristo. Uma vez que Cristo veio e se ofereceu como sacrifício único, completo e suficiente a Deus, ele mesmo se tornando sacerdote mediador, então não existem mais pessoas que sejam mediadoras entre Deus e os homens, como os sacerdotes faziam no Antigo Testamento. Então, o pastor, ele não é um mediador entre a igreja e Deus. A oração do pastor não é mais forte do que a sua. Desculpa aí os pastores, mas não é. Porque a oração do pastor chega a Deus da mesma maneira que a sua chega, na mediação de Jesus Cristo. Tem muita gente que, hoje em dia no Brasil, a gente idolatra os pastores e dá a eles um local que eles, de coração, eles não querem. Às vezes eu fico até constrangido. As pessoas chegam assim, não, pastor, eu quero que você ore por mim, peço que você peça por mim. Por quê? Eu oro pelo irmão também. Mas você não está orando? Não, eu estou, pastor, mas a oração do senhor tem que ser mais forte. Por que mais forte? Não, porque o senhor é pastor. Não. Não, mas se o senhor pedir, talvez Deus dê. Eu estou pedindo, ele não está me dando, se o senhor pedir. Não, não é uma questão. Não é assim. Está errado, gente. Nós não temos mais sacerdotes e levitas na igreja de Cristo. Todo o povo de Deus é sacerdote e todo o povo de Deus é levita. É isso que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo dedicado a Deus, propriedade exclusiva dele. Então eu fico muito angustiado quando eu vejo no nosso país proliferarem bispos, apóstolos autonomeados, gente que usurpa a titulação e se coloca como dono da igreja de Deus. Isso é ruim para a igreja, isso é ruim para o rebanho. Como se fosse uma pessoa assim destacada. A oração dos 318 homens de fé. Gente, onde é que está isso na Escritura? Onde está isso? Não. Nós só temos um mediador e um sacerdote, que é Jesus Cristo. E nesse ponto nós nos separamos da Igreja Católica. Vocês sabem que a Igreja Católica pensa diferente. A Igreja Católica vê os ministros católicos, o sacerdote, como sendo na linhagem do sacerdócio. Tanto é que, como é que eles chamam a missa? O santo sacrifício da missa. Porque na hora que eles estão pronunciando aquelas palavras em latim, o sacrifício de Cristo está se repetindo na teologia católica. Então, o padre, ele é visto como sacerdote nesse sentido. Para nós, Cristo já realizou o sacrifício de uma vez por todas. Por isso, o pastor não é sacerdote. Isso aqui não é altar. Isso é um púlpito. Não é que às vezes a gente chama de altar, né? O irmão quer dedicar a vida, vem ao altar. Aí dá aquela impressão da linguagem do Antigo Testamento. Não, gente, isso passou, se cumpriu em Jesus Cristo. O altar do que nós participamos agora é a mesa da ceia do Senhor, em lembrança dele, o pão e o vinho, em memória do sacrifício completo que ele já fez. Dito isso, não é? Agora vamos compensar o outro lado. Mesmo que Deus não tenha mais sacerdotes hoje, todavia, ele colocou na sua igreja pastores e mestres para conduzir, orientar e deu a eles a responsabilidade de guiar o rebanho. Então, embora esses pastores e mestres, eles não são sacerdotes e não são mediadores, somos gente absolutamente igual a vocês, inclusive na teologia evangélica não tem essa nomenclatura leigo e clero, isso é nomenclatura
católica. Os protestantes acabaram com essa distinção entre leigo e clérigo, porque para nós tudo é sagrado. Na igreja medieval, da Idade Média católica, foi feita essa distinção. O sacerdote era considerado, o clero era considerado santo destacado, é um sacramento, é um dos 7 sacramentos da igreja católica, ser padre. Então, o padre era visto como uma pessoa superior, os outros eram leigos. Isso fazia parte da visão católica de que o que era da igreja era santo e o que não fosse da igreja era profano. Se você, por exemplo, perguntasse a alguém na Idade Média, coloque aqui nessa coluna, santo ou profano? Comer um churrasco, profano. Ir para a igreja, santo. Dar o dízimo, santo. Assistir um jogo de futebol, profano. Então, entende? O mundo era dividido em santo e profano. Os protestantes vieram e disseram, não tem isso não. A Bíblia diz, quer comais, bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se você não puder fazer para a glória de Deus, então não faça. Tem coisa que não dá para fazer para a glória de Deus, não é? Eu vou me embriagar para a glória de Deus. Tomar cana até cair para a glória de Deus. Vou torcer pelo Corinthians. Não, isso aí pode. Isso aí não tem problema. Pode não? Estão dizendo aqui, santo ou profano? Tá, vamos fazer. Nós acabamos com essa distinção. Por quê? Porque para os reformadores, qualquer atividade da vida, ela é santa. Você pode ser um marceneiro para a glória de Deus, um motorista de táxi para a glória de Deus, um médico para a glória de Deus e um pastor para a glória de Deus. Então não tem mais essa distinção. O pastor não pode ser visto como o clero, um homem mais santo. Não toqueis nos ungidos do Senhor. E sabe aquela história? Ele é um homem do povo chamado para servir a Deus na ministração da sua palavra. Dito isso, nós temos que lembrar que Deus chama pessoas a quem ele responsabiliza pelo culto e pelo andamento da igreja. A Bíblia se refere a eles como pastores, mestres, presbíteros, diáconos, há várias nomenclaturas que a Bíblia usa, mas sempre a função é essa, é ser instrumento de Deus para abençoar o povo, através da sua palavra e do culto a Deus.